vou apresentar é Educação Guia para Perplexos. E eu falei da última vez que a capa eu achei muito simbólica, porque é uma carteira de uma sala de aula virada, que fala um resumo sobre a aula. E ela começa falando sobre o contexto atual da educação. Ela conta que no debate, é uma autora, né? Ela conta que no debate educacional há um repúdio muito grande pela educação tradicional, porque diz que é algo antiquado, que não faz mais sentido, que a sociedade mudou. Então eles repudiam a educação tradicional, que não é verdade, né? E ela começa falando também sobre a realidade, que as pessoas também tendem a negar a realidade, estão negando a realidade, mas que nós nos baseamos na realidade, pra gente conversar, pra gente conviver, o que a gente fala, tudo é baseado na realidade. Mas há quem pregue, né, que a realidade não existe, a gente provavelmente ouviu essa frase, que não existe uma verdade também, e se não existe uma verdade, se não existe uma realidade, também não existe um conhecimento, né, porque tudo se torna subjetivo. Então, logo, o professor não vai poder transmitir um conhecimento que será reconhecido por todos, porque não existe uma verdade. E essa ideia vem do construtivismo ou do construcionismo, né? Que é uma corrente de pensamento que vai dizer que cada um vai construir a sua própria verdade. Então, não existe uma verdade, mas existe o que eu acho. Se eu tô vendo que essa garrafinha é dessa cor, mas eu acho que ela não é, essa é a verdade. Pronto, acabou. E, consequentemente, a urgência do ensino vai diminuir, porque não existe um conhecimento, não existe uma verdade, não existe uma realidade. Então, não existe tanta urgência para aprender, porque não tem muito o que aprender, né? Não tem um objetivo, no caso. Tudo começa a ser manchado pela subjetividade. E isso vai desestabilizar a educação, porque os pedagogos estão sendo formados com essa mentalidade, mas são eles que vão passar os conhecimentos. Mas nem eles acreditam que existe uma verdade para eles passarem. E essa ideia, né, se difundiu no Ocidente. E no leste asiático, eles nem dão ouvidos a isso. Eu comentei na outra vez também que eu não sabia, né, que era o leste asiático. Daí eu fui pesquisar, né. E é na China, no Japão, na Coreia. Então faz todo sentido que lá eles nem não dão ouvidos a isso, e o nível educacional é muito maior do que nós aqui, que acreditamos que realmente não existe uma verdade, não existe um conhecimento. E nessa nova pedagogia, em vez de realçar os conhecimentos, né, os conhecimentos é o que capacita a pessoa para compreender melhor o mundo e tomar melhores decisões, eles vão apresentar a escola como uma instituição social que só produz desigualdade social. Então, também tem essa ideia, né? Que a escola vai produzir desigualdade social. E também, né, eles desviam a discussão do aprendizado para o uso social dos certificados escolares. Então, não importa mais o que o aluno aprende, o conhecimento que ele vai ter, mas que ele tenha conhecimentos para no final adquirir o certificado. O que vale é o certificado, não o conhecimento em si. Aí também ela vai falar sobre a ética, que nós tomamos nossas decisões baseadas no que a gente aprende e nas nossas experiências, porque as decisões morais também são resultados do aprendizado. Que não há como separar o mundo do conhecimento e o ato virtuoso, né? Eles são um só. Daí tem um trechinho aqui. Se respeitamos a pessoa humana, se pensamos que o ser humano tem vontade própria e pode estabelecer metas em sua vida, então a educação deve convidar os jovens a aprender todo o possível para que possam se tornar as pessoas que querem ser quando crescerem. Da mesma maneira, pode-se convidar a praticar o reconhecimento do bem e do mal e basear-se neste conhecimento na hora de tomar decisões.
Se queremos que nossos filhos vivam vidas honradas e que sejam adultos adornados de virtudes, necessitamos de um ensino ético explícito. Precisamos garantir aos jovens um ambiente escolar caracterizado pelo respeito à verdade, para que possam reconhecer e experimentar como a vida melhora quando se respeita a verdade. Os conhecimentos e as habilidades podem contribuir para o bem, mas não têm um valor moral inerente como as virtudes. A ética nos permite sermos morais, sermos os donos de nossas próprias vidas e nos tornarmos o que queremos ser. Para ajudar um jovem nessa tarefa, o primeiro passo é afastá-lo dos ambientes nos quais se pega o hedonismo e o infantilismo. O facilismo não faz dos jovens pessoas íntegras e independentes. Então ela mostra que não tem como separar a ética do conhecimento e da educação, que eles andam juntos, né? E que tradicionalmente, no ensino tradicional, se exigia do aluno uma boa conduta. E o Estado apoiava o colégio, então existiam leis que garantiam isso, né? Que os alunos deveriam ter boas condutas. Mas hoje, na nova pedagogia, a base é valores e convivência que eles falam, né? Ou seja, eles estão dentro de uma sala de aula, os alunos e o professor, e o que importa é não ferir o sentimento do colega, né? Ou o professor não ferir o sentimento do aluno. Então, mesmo que o aluno se comporte mal, o professor não tem o direito de falar nada, porque isso pode ferir os sentimentos dele. O que importa é essa convivência, mas não é uma convivência que vai edificar um ao outro. Mas tem que estar na mesma sala e ninguém pode falar nada pro outro, mesmo que esteja tendo uma conduta ruim. E nos países ocidentais, né, as leis não permitem que o professor tome nenhuma atitude, mesmo se o aluno negue o trabalho, negue de fazer o que o professor está propondo, mesmo que o aluno minta, que ele ameace, que ele insulte, que ele roube. Então a lei não permite que o professor tome nenhuma atitude perante esse aluno. Sendo assim, o docente perde o status de alguém que conhece, que tem um conhecimento e que tem uma autoridade, e passa a ser só um facilitador, né? E os alunos não respeitam mais o professor, porque ele não pode ser uma autoridade mesmo, né? Não é uma autoridade dentro da sala de aula. Aí ela fala, né, que deve-se permitir que a escola exija dos alunos um esforço para aprender. Porque a escola deveria ser a passagem para a vida adulta, onde a criança entra pequena e vai amadurecendo e vai tendo responsabilidades. Ai, obrigada. Obrigada. A criança, ele não fala comigo quando eu não tô. Ele me ignora. Agora não sei falar, ele. Aí a criança entra na escola, pequena, e vai crescendo e vai tendo maturidade, né? É isso que deveria ser, né? A escola deveria ser uma passagem para a vida adulta. Mas o que a gente vê hoje é um prolongamento do infantilismo, né? Saem de lá grandes, mas ainda crianças. Aí, mais uma vez, ela fala, né, que não tem como escapar da ética. Ela está relacionada também com o aprendizado e com a educação. Aí também ela coloca que os 3 ideais da antiguidade eram o bom, o belo e o verdadeiro. Então, o aluno seria bom, deveria ser bom, deveria aprender sobre a verdade num ambiente belo. No pensamento grego, a virtude intelectual é buscar a verdade e a virtude moral é agir, né, de forma virtuosa. Agir, né, de forma... Ele busca a verdade, ele entende e ele age de forma virtuosa. Então, no ideal da antiguidade, se combinava o bom comportamento com esse desejo de conhecer a verdade e a aversão à falsidade. E tudo isso era ensinado pelo professor. E era o que o professor Felipe falava lá no seminário, né? O professor, ele era o mestre. E
o aluno, além de aprender com o professor, ele imitaria o professor, porque teria no professor o exemplo não só do conhecimento, mas de pessoa, né? Então, o aluno seria formado por esse professor de forma integral. E a escola ensinava conteúdos e condutas simultaneamente. Então, o aluno entrava no primeiro ano, não sei se era assim que falava, né? Mas entrava no começo e ele ia aprender a ser aluno, porque ele estava só no seio da família, digamos que ele não tinha contato com a sociedade. Então, a escola é o primeiro grupo assim, que ele teria contato fora da família. Então, ele ia aprender o que é ser um aluno, o que é chegar no horário, o que é, né, se comportar dentro de uma sala de aula, e simultaneamente ele ia aprendendo letras, números e assim por diante. E o convívio que se tinha, né, na sala de aula era um convívio intelectual que se baseava no aprendizado, em falar a verdade e ter aversão à falsidade. Aí ela coloca uma coisa muito interessante, que um aluno que se nega a aprender, que mente sobre ter feito uma tarefa, que cola na prova, é alguém que não respeita o conhecimento, não respeita o professor, não respeita os colegas e nem a sociedade, né? Porque se ele não sabe, se ele só mente dentro da sala de aula, não vai ser diferente quando ele for sair da escola e ir para a sociedade. E por tudo isso, né, o construtivismo é uma virada na história, porque passa por cima da tradição grega, da tradição cristã, e realmente transforma a educação e transforma nisso que a gente conhece hoje. E também eles colocam, né, os construtivistas, que o conhecimento seria uma construção para exercer o poder, para o Ocidente, né, exercer o seu poder. Daí ela fala aqui: em suma, podemos falar de um valor lógico quando se vê um ajuste entre o pensado e o real. Podemos falar de um valor ético quando se busca e se diz a verdade. Estamos diante de um valor moral quando se age promovendo o bem. E em contraste com esse pensamento, ela fala umas coisinhas, né? Daí, em contraste com esse pensamento, a ideia de estudar sem buscar a verdade e o bem parece um jogo vazio. Pensar que cada um tem sua própria verdade não nos ajuda a agir no mundo. Se não buscamos e nem identificamos a verdade, tudo isso fica confuso, incoerente e caótico. E poder-se-ia falar de uma anarquia mental. Então, ela faz esse contraste de educação tradicional para a nova pedagogia e que realmente se torna algo vazio, né, quando se faz os dois contrastes. Buscar o conhecimento, mas sem buscar a verdade. É bem confuso, né? Aí também ela vai falar sobre as reformas educativas da metade do século XX no Ocidente, né? Transformou tudo isso. E, em vez da educação tradicional, o desenvolvimento do jovem deveria ser visto como algo natural, espontâneo e individual. Então, não sei se é aqui um pouco mais à frente, mas vou falar já. É que esse livro é muito legal porque ela repete muitos conceitos, daí a gente consegue entender muito bem. Mas daí ela fala dela, repete, daí fica um pouco... Enfim, ela fala de Rousseau, né? Que a ideia que ele tem do ser humano é que o ser humano é bom, mas é a sociedade que o corrompe. Então, por isso que aqui fala, né? Que o desenvolvimento do jovem deveria ser natural, ser visto como natural, como espontâneo. Porque, teoricamente, o ser humano é bom, então ele vai conseguir se desenvolver sozinho. E aí eles colocam essa nova pedagogia com dando uma autonomia ao jovem, à criança, né? Confiando que ele vai conseguir aprender por conta própria, não precisa que o professor ensine. Então, entra o aprendizado prático e a tecnologia, né? Se deixa de lado o estudo mais teórico. E essa tecnologia,
tem a parte da tecnologia em si, mas também tem a parte do lúdico, né? Que tem que ser lúdico, tem que ser atrativo, tem que ser prazeroso, né? Passar o conhecimento de uma forma que a criança, o jovem, esteja gostando. Analistas da política educacional disseram que os resultados dos estudantes são pré-determinados pelo nível socioeconômico de sua família. Também falaram isso, né? Que os resultados seriam pré-determinados pelo nível econômico. Então, se tem um nível mais baixo, consequentemente vai ter uma educação mais baixa. Se tem um nível mais alto, vai ter um nível de educação mais alto. Mas eles esquecem, eles ignoram que não é isso que determina, mas sim o esforço de cada um. E aí, mais uma vez, ela fala que na educação tradicional os professores eram importantes, né? Que realmente eram os mestres que ensinavam. E olhando para essa reforma escolar, agora eles mais atrapalham do que ajudam. E também mudou-se a maneira de ensinar, né? Os métodos se tornaram mais importantes do que o conteúdo. É aquilo, né? É mais importante que seja lúdico, né? Do que aprenda alguma coisa realmente. Aí, mais uma vez também ela fala que os professores não podem mais tomar providências contra os estudantes que perturbam a aula. E se o estudante não aprende, a culpa é do professor, porque eles dizem que o professor tem a obrigação de incentivar o aluno. Mesmo se o aluno não quisesse, ele tem que incentivar, tem que dar um jeito, e se o aluno não aprender, a culpa é do professor. E as matérias também sofreram muitas mudanças, mas o que mais sofreu foram as humanas, né? A história, principalmente, porque eles acham que não é importante aprender sobre o que já passou, mas sim só o que está acontecendo agora e o que vem no futuro. Também a língua, a linguagem, né? A gente falou isso da outra vez também. E quando a gente olha para a educação tradicional, a gente tem a visão de que o ser humano é capaz do bem e do mal, né? Então deve aprender o autocontrole. Por isso, na educação tradicional, se tratava de fatos e de costumes, de normas e de regras. Porque tinha essa noção que o ser humano é capaz do bem e do mal. E, daí aqui que fala de Rousseau, né? Que fala que somos bons e o mal é a influência da sociedade. Basta que nós sejamos naturais e espontâneos. E isso traz também um desmoronamento da ideia tradicional da pessoa humana, que inverte tudo, né? Começa a negar o que o ser humano é, que é mau e que precisa ser bom, aprender a ser bom. E essa ideia é combinada com outra, que vê a pessoa humana como um ser mecânico, explicável cientificamente. Então, eles quebram a ideia de que a bondade vai ser um resultado de um esforço, né, da pessoa que quis fazer o bem, mas que é algo natural, né, que não é uma virtude mais. E essas duas ideias combinadas estão dentro da nova pedagogia, né? Ela vai enfatizar a espontaneidade do aluno e vai associar a tecnologia. Então é aquilo, o aluno vai ter autonomia e eles também associam junto com a tecnologia. Daí ela fala aqui. Fala-se dos conhecimentos livremente escolhidos pelo aluno e da convivência na classe, mas não da aquisição do jovem de princípios éticos que pudessem lhe servir de guia na vida adulta. Não se fala da necessidade do jovem de uma visão moral, cultural e intelectual. Nesse processo, os professores estão sendo utilizados para fins políticos e sociais e percebem vagamente que estão sendo manipulados pelas autoridades políticas. A meta principal da educação não é preservar e aumentar o conhecimento ou dar uma boa base aos alunos interessados no estudo, mas a meta política é que o sistema educativo produza a menor diferença possível entre os alunos.
Então é aquela coisa de nivelar todos, né, no mesmo nível. E a educação é vista como uma formação profissional, e os alunos e os professores são instrumentos de um projeto de engenharia social. Daí ela também vai falar da educação na era do vazio, que a nossa época é vista como a era do vazio e do efêmero. E a educação que quer agradar a todos, né, não protege o indivíduo da decepção, mas sim gera jovens vulneráveis e frustráveis facilmente. Porque não tem mais regra, não tem mais responsabilidade. Por isso que eles vão pregar uma liberdade que no final não é uma liberdade. Por isso que os jovens ficam vulneráveis e frustrados. E aí se começa a olhar para moral como algo que a sociedade deve ter. Então a sociedade tem que ter moral, a sociedade tem que ser boa, mas não eu, indivíduo, tenho que agir de forma correta. Começa a se desresponsabilizar o cidadão. A gente vê muito isso, né? Que tudo é culpa do Estado, mas ninguém é responsável por nada. Tudo é culpa do Estado, né? Então, o cidadão não tem mais dever nenhum, mas só joga a culpa pro Estado. E aí, as normas que se tem não dão uma segurança ao indivíduo, né? Que vai se sentir ansioso, cansado. Ele tem que tomar decisões, mas não tem nada que assegure ele ali. E gera toda uma confusão. Aí ela também coloca uma coisa que acontece entre os jovens, que é o culto às celebridades, né, por meio dos meios de comunicação. Então eles olham na TV e veem uma vida boa e querem imitar e acham que é bem assim, né? E aí isso gera às vezes baixa autoestima, porque eu não sou como aquele fulano que tá lá na TV, né? E aí outra tendência dessa sociedade, né, do vazio, é uma ênfase na comunicação também. Então, eles estão falando toda hora, estão na aula, estão dando mensagem, mas não é uma conversa com conteúdo, é tudo muito sem conteúdo, são mensagens bobas, né? Então, há muita comunicação, mas no fundo é muito superficial, né? Aqui ela estava falando várias tendências dessa sociedade, da era do vazio. Daí ela vai falar: o consumo é a principal ideia da nossa época, incluindo neste conceito tanto as mercadorias como as experiências, as distrações e as emoções. Tudo é caracterizado por não exigir esforço algum, nem qualquer responsabilidade. Ao mesmo tempo, a tendência para a inovação permanente toma a forma de mudanças incessantes e desnecessárias. Aí também ela vai colocar o lado problemático da liberdade atual, né? Que é um jovem ansioso e instável, e também um jovem que vai fazer o que quer, só o que quer, a hora que quer, e ele acha que não dá nada. Então, não tem sentido mais as coisas e também não tem uma consequência, digamos assim. Então, ele faz o que quer, a hora que quer, e no final nada vale de nada, digamos assim, né? Aí, também vai mostrar o lado, né, de acordo com a psicologia humanista, a educação deveria ajudar o jovem a se desenvolver tanto quanto possível e a se tornar uma boa pessoa. Então, para psicologia humanista, a meta, digamos assim, é desenvolver o máximo que o ser humano consegue. E a educação é a ferramenta que vai ajudar nesse processo. Né, os psicólogos humanistas descreveram as necessidades básicas do ser humano, como sentir-se fisicamente seguro e protegido, pertencer a um grupo, ser respeitado e querido, sentir-se à vontade com sua identidade e poder agir segundo o seu próprio critério.
Pois bem, a educação constitui o pré-requisito para que o aluno possa atingir as suas metas. Os psicólogos insistiram que a beleza, a verdade e a justiça são necessidades para o ser humano. Os ambientes não caracterizados por esses valores nos enchem de estresse e nos dão a impressão de viver uma vida degradada. Então, para esses psicólogos, né, a razão de ser da escola é ensinar a herança de 3.000 anos de esforços intelectuais e artísticos, mas não só pelo conhecimento, mas para que com esse conhecimento eles consigam entender melhor o mundo, né, e ser pessoas melhores. Não é simplesmente ter o conhecimento para ganhar vida, para sair da escola e trabalhar. E eles colocam, né, que o segredo do bom ensino é estar conectado com a honestidade e o valor. Mas, daí tem a realidade, né? Que atualmente, o que esses psicólogos viram, na verdade, foi inércia e confusão de valores, né? E a gente consegue ver isso porque não existe mais bom e mal, verdadeiro e falso. A gente consegue ver isso na música, na pintura, na literatura, que tá tudo um caos, né? Aí eles colocam aqui. A teoria pedagógica quase não avançou durante o último meio século, apesar de tanta pesquisa. Os pesquisadores de pedagogia costumam ter um interesse mais social do que educativo. Assim, em muitas ocasiões, sua pesquisa se torna irrelevante para quem quer melhorar a qualidade da educação. Outros que escrevem muito sobre educação hoje em dia são os economistas, mas raramente lhes interessa a herança intelectual de nossa civilização. Também os políticos falam muito da educação. Falam sobretudo de igualdade, do PISA e da escola como preparação para vencer na vida. Quase nunca falam do aluno como a pessoa, nem mesmo dos ideais da educação, pois para eles os alunos são estatísticas. Então, é isso, né? No fundo, não é sobre o conhecimento, mas sobre números, sobre realmente a economia. Não só isso também, né? Daí, aqui ela aborda bem sobre a nova pedagogia, no próximo capítulo. Que ela conta que a partir da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente dos anos 60, os países ocidentais se encontravam diante de duas possibilidades para democratizar o ensino. Uma delas era aumentar as vagas no sistema educacional que já existia e diversificar mais a oferta educacional para jovens de perfis diferentes. E a outra opção era oferecer um único programa escolar, né, para todos os alunos. E foi escolhida a segunda opção, né, um único programa para todos, que foi chamado também de escola compreensiva. Aí entra os novos métodos, que eu falei já, né, mas que é a ênfase nessa autonomia do aluno, que o aluno que tem que buscar as fontes por si só, e na tecnologia. E também a partir dos anos 60, ficou muito forte a corrente anti-autoritária. Então, os pais deveriam ser amigos das crianças, dos jovens, e os professores eram facilitadores, né? Simplesmente, não tinha mais autoridades. E começaram a colocar o aluno no centro do processo educativo. Então, é o que o aluno quer aprender, né? Tudo isso, mas sempre o aluno no centro, não mais o conteúdo, o conhecimento, mas sim o aluno. E todas essas mudanças, né, é o que a gente chama de nova pedagogia. A corrente filosófica por trás dessa ideia é o construtivismo, né, que coloca que o conhecimento se dá no cérebro do aluno
Então ele é individual. Isso é verdade, né? Mas por isso ele diz que o aluno que tem que buscar por si só as fontes. Mas isso traz, né? O aluno nem sempre vai ter essa vontade de procurar sozinho. E como eu falei aquela hora, um novo infantilismo, porque a escola, que deveria ser um processo que ele vai ter responsabilidade, que ele tem o dever a cumprir, não, se torna você faz o que quer, a hora que quer, e no final ele não amadurece em nada. E há uma fragmentação no processo de aprendizagem. Então antes se tinha um estudo sistemático e com revisão e memorização. E agora não, se vê de forma muito fragmentada os conteúdos e é rapidamente esquecido. A consequência disso é que nos países ocidentais foi investido mais dinheiro na educação e obtido menos resultados. E a nova pedagogia pressupõe, né, que a criança vai ter essa sede de conhecimento, o que não acontece na prática, porque nem todos têm essa sede de conhecimento. Esse modelo de o aluno como centro não funcionou. E, né, como eu falei, na nova pedagogia, o professor é o facilitador, como que um administrador da turma, mas não é o mestre. E aí ela citou um exemplo que eu achei muito interessante da Suécia e da Finlândia, que são dois países muito próximos. Onde, quando surgiu a nova pedagogia, a Suécia acatou, quis a nova pedagogia. E a Finlândia não. Com o passar dos anos, a Suécia estava na frente no nível educacional da Finlândia. Aí ela adotou a nova pedagogia. Com o passar dos anos, a Finlândia conseguiu chegar lá nos primeiros, junto com a Coreia, com esses outros países. E a Suécia foi caindo o nível educacional com a nova pedagogia. Depois de 4 décadas, eles perceberam que estava realmente caindo por causa da nova pedagogia e começaram a voltar para o método mais tradicional, né? Então, começaram a se preocupar melhor com a formação dos professores, com quem eles iam colocar na sala de aula, porque até então qualquer um podia ser professor. E agora, a partir de então, eles começaram a se preocupar melhor com isso, mais. E enquanto a Finlândia está lá na frente, a Suécia está correndo atrás do prejuízo, digamos assim. Daí também ela vai falar sobre a democracia e o igualitarismo, que há uma visão instrumental da educação, né? Que a educação serve para ter ferramenta para sair da escola e conseguir trabalho. Que não se deve saber um conhecimento, mas se deve saber fazer algo. Não se deve aprender algo, mas aprender a fazer algo. Que é o que a gente falava também, que é chamado de competência, né? E no fim, por uma utilidade econômica. Há uma corrente anti-intelectual, né, que vai menosprezar o indivíduo, todo o conhecimento que ele pode obter, e vai só, você tem que aprender a fazer alguma coisa. E os políticos também vê a educação como um processo mecânico, né, com a única finalidade do crescimento econômico. E também ela fala do estado do bem-estar, que seria aquilo que a gente falava, que o cidadão não tem dever nenhum, só direitos. E também eles veem democracia, eles associam a esse estado de bem-estar. Pensava-se que a pedagogia centrada na autonomia e na igualdade daria como resultado uma personalidade anti-autoritária, mas não é o que vemos. Sem conhecimentos, acostumados a viver em grupo, como os jovens vão elaborar uma visão de mundo realista e independente?
A escola está atravessada por contradições em todos os sentidos. Se as escolas servem para potencializar a aprendizagem, logicamente, saber mais deveria ter mais mérito que saber menos. Contudo, no chamado ensino de valores, a ênfase está em se dar bem com todos e em tolerar o que é diferente. A palavra-chave é incluir no sentido de mesclar e não diferenciar. O atual uso da palavra discriminação está relacionado a uma visão da sociedade como uma estrutura formada por camadas opressoras e camadas oprimidas, onde evidentemente ignora-se a responsabilidade de cada um. Qualquer diferença é considerada uma consequência de estruturas sociais sempre injustas. Segundo essa teoria, não importa na escola se um aluno se esforçou porque também a vontade e o esforço são considerados produtos da estrutura social. Então, daí volto a falar que não tem mais regras para que o aluno que não quer aprender não atrapalhe os demais, né? E a nova pedagogia não sabe o que fazer com os objetores escolares, que são esses alunos que não querem aprender, porque não tem mais uma regra que possa tirá-los ou, né? Enfim, então eles acabam atrapalhando os demais. E a escola pública funcionou nos países ocidentais enquanto o Estado garantiu a ordem, qualidade dos conteúdos e dos docentes. Mas, a partir dos anos 60 e 70, a nova pedagogia tem um fundamento mais social e político do que intelectual. O aluno, né, que está nessa nova pedagogia, ele tem o direito de estar no curso. Então, ninguém pode tirar ele dali mesmo que ele não quer estar ali, né? Ele tem o direito e tem que estar ali. Então, eles passam de série mesmo que não saibam tudo que tem que saber. E mesmo que o aluno não queira estar na escola, ele é obrigado a estar ali. E mais uma vez, isso é o resultado de colocar o aluno no centro do aprendizado e não o conteúdo. Então, se o aluno é preguiçoso e não fez a tarefa, o professor não pode falar se é preguiçoso e não fez porque não quis. É porque, não, deve ter alguma coisa na casa dele, deve ter um problema por trás. Não, ele só não quer fazer, mas não tem nada que o professor possa fazer, né? E é entendido não como preguiça, mas como é um outro problema que está por trás e ninguém sabe. Isso vai revelar uma situação confusa, muito confusa, muito caótica. Tudo isso revela uma situação confusa, que contém ao mesmo tempo elementos igualitários e individualistas. O que aconteceu na educação deve ser entendido em relação a uma nova concepção da relação entre o Estado e o indivíduo. O igualitarismo não admite que os alunos e suas famílias possam escolher um projeto e um programa educacional determinado, porque os políticos decidiram que na escola obrigatória o programa deve ser exatamente igual para todos. O aluno e sua família não podem escolher seus colegas, porque os políticos decidiram que é importante para a coesão social que gente muito diferente esteja junta. O aluno e sua família não podem escolher seu professor, e muito menos o professor pode escolher sua turma, porque as autoridades decidiram que o acaso é mais justo. Então, no igualitarismo, todos os alunos têm que ter o mesmo resultado. É o que a gente falou daquela hora, né? Que tem que ter um nivelamento. E isso é um anti-intelectualismo, porque
os que não sabem, os que querem aprender não podem aprender, porque se tem gente que tá para trás, tem que esperar os que estão para trás, né? E os objetores escolares, que são aqueles alunos que não queriam estar ali, decidiram que a escola é uma obrigação injustificada que a sociedade impõe. Então eles, mais uma vez, né, eles não querem estar ali, eles atrapalham e não se pode fazer nada. Atrapalha os demais, né? Então, os jovens passam, as crianças, os jovens passam anos e anos e anos na escola e é um tempo perdido, né? Porque os que queriam aprender mais ficam presos ali naquele tempo e não conseguem se desenvolver melhor. E os que não querem aprender, eles não querem, eles vão passar lá os tantos anos na escola e no final eles não vão aprender mesmo assim. Então é uma perca de tempo. E não faz sentido, porque na escola eles não exigem nada dos alunos, porque não se pode exigir esforço do aluno, da parte do aluno. Não se pode, né, ter uma meta, um objetivo. Você tem que ser de tal maneira. Você tem que ser como você tem que ser, como você quer ser. E quando no mercado de trabalho, quando o aluno sai, o profissional, para a empresa contratar, ela exige do profissional que ele saiba isso, a democracia e a educação. Para a sociedade, né? Como é importante, porque é necessário uma boa educação para formar boas pessoas, para formar bons eleitores, e é o que a democracia é, né? As pessoas, o povo que escolhe os que vão representá-los. Então, que é muito importante para a sociedade se desenvolver a educação dos alunos que serão os eleitores ou os políticos. E que quando falha lá na educação, né, o resto também falha tudo. Crescer tendo confiança no império da lei e na responsabilidade dos adultos é mais importante do que dispor de certos conhecimentos especializados. A confiança entre os cidadãos e entre eles e as autoridades caracteriza os países que funcionam bem. E também eles falam que o baixo rendimento dos alunos é por falta de oportunidade, mas que na verdade no final é pelo esforço de cada um mesmo. E quando existe diferença entre os resultados dos alunos, é colocado como uma injustiça, né? Aí entra classe social, etnia, gênero e recentemente orientação sexual, né? Mas que no fim das contas também o apoio da família faz a diferença, como foi colocado, não só deixar para a escola, mas as famílias que apoiam os alunos têm um resultado melhor. E que antigamente não se aprendia só conhecimento, mas também a cultura. Não foi se perdido isso agora. Houve um giro na interação entre o Estado e o indivíduo. Já não se fala da educação como uma porta de acesso à cultura para todos. Agora, ao contrário, todo cidadão exige que o conceito de cultura inclua aquilo que ele gosta e que o define. No século XIX, pelo bem da coesão social, tentou-se neutralizar as diferenças entre os cidadãos, ao passo que agora essas diferenças são realçadas. É frequente um adolescente reprovado em algo responder: é que eu sou diferente, como se isso fosse uma explicação ou uma desculpa. Então, em vez de eles abafarem, digamos assim, eles mesmos ressaltam, né, a diferença que existe entre um e outro aluno. Daí, no capítulo 3, ela vai falar sobre a tarefa fundamental da escola, que é a leitura e a socialização. Ela coloca que educar-se é aprender a ler e a pensar. Que a leitura é uma das conquistas intelectuais mais importantes.
que o aluno vai aprendendo aos poucos. Primeiro ele começa a ler as histórias, vai se situando numa cultura dentro de uma família, depois que vai abrangindo os conteúdos e que pro aluno entender bem um texto, ele tem que entender de 90 a 95% das palavras que estão naquele texto, mas que a maioria compreende 80%. Então, na verdade, quando uma criança lê um texto, ela não está entendendo aquilo. E que para isso ser corrigido, é necessário a leitura em casa também. Então, não só deixar para a escola, mas é preciso ler em casa também. Porque a linguagem também é um meio de comunicação. É como a gente se comunica, como a gente entende aos outros e se comunica aos outros. E também, além de tudo, é um instrumento para pensar. Eu tava na metade. Ele tem a missão. E que a leitura, a linguagem também é um instrumento para pensar, porque a partir da leitura da linguagem a gente compreende o mundo e pensa sobre ele. Aí também a socialização, né? Fala da socialização na escola, que como eu falei, a escola é o primeiro lugar que o indivíduo vai estar depois da família. Quando ele sai do seio da família, ele vai para a escola. E ali ele cresce e amadurece, né? Então na escola ele não é só um membro da família que está ali porque nasceu ali, mas ele realmente toma um protagonismo da vida dele. Ele se torna independente. Mas com a nova pedagogia isso não é possível. Entretanto, depois da introdução da nova pedagogia, esses valores foram substituídos por outros, dos quais já tratamos de alguns. Não se enfatiza o esforço, mas o entretenimento. Não se fala tanto do resultado a longo prazo como da autoavaliação do aluno no momento. Convida-se o jovem a passar por alto as faltas do colega e a não ajudá-lo a melhorar sua conduta. Propõe-se que o jovem se identifique com sua própria geração mais que com a sociedade. Quando os jovens veem diariamente que as regras não são respeitadas e que um colega pode zombar dos adultos, esta experiência lhe sugere a ideia de que as obrigações na verdade não o são, e que os adultos e as autoridades não são sérios. Parece facultativo aceitar as obrigações, já que não há qualquer sanção. Então, dentro da escola, o aluno não consegue crescer e amadurecer por causa da nova pedagogia, porque ele tem regras, mas daí ninguém segue e não tem consequência nenhuma. Então, e aí vem o pensamento de eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu tenho direito. E se a família não impõe regras, a escola não impõe regras, vai ter consequências dentro da família, dentro da escola e depois, futuramente, na sociedade. Em suma, a nova pedagogia debilita a socialização dos jovens. O jovem precisa ver que é preciso se esforçar, ter metas a longo prazo, cumpri-las, e tudo isso num ambiente de ordem. Pelo bem de toda a sociedade, é preciso dotar as escolas de um marco legal que lhes permita fazer o regulamento ser respeitado. Aí também, no capítulo 4, ela vai colocar que a educação do jovem é uma colaboração entre sociedade, pais, escola, professores. Ela começa falando sobre os professores, que o professor é um profissional capaz de ensinar uma matéria e moldar o ensino. Com isso, moldar o ensino, ela mostra que o professor
ele realmente tem que conseguir ter essa sensibilidade para olhar para a sala de aula, ver qual que é a necessidade ali, que ser professor é algo... Quando ele tá dando aula, não tem como ele seguir um roteiro, né? Tem que ter um domínio muito grande daquilo para conseguir adequar melhor aquela turma. A docência é um trabalho criativo, na medida em que o professor deve adaptar o ensino à situação e utilizar todos os seus recursos profissionais e pessoais, além de sua energia física e psíquica, sua maturidade, seu senso de responsabilidade e, às vezes, seu senso de humor. Então, é preciso de um professor completo, digamos assim, né? Como ela coloca aqui. Quando o professor está dando aula, ele tem que se aliar dos recursos profissionais e dominar a matéria, dos recursos pessoais e ser maduro, de energia física, porque um professor cansado, que não dormiu bem à noite, não vai conseguir dar aula direito, um exemplo, né? E psíquica, né? De também conseguir compreender os alunos e ter responsabilidade e, por vezes, senso de humor. E que também é importante prestar atenção na seleção dos futuros professores. Aí ela cita um exemplo muito interessante, que na aviação estuda-se como pensam e reagem os melhores pilotos e depois busca-se os candidatos que se assemelham o máximo possível aos especialistas. Entretanto, na maioria dos países ocidentais, mal se faz uma seleção dos futuros professores, porque há poucos candidatos. Então, o professor também falou, né, que daí você entra no avião e o piloto fala, eu tive uma aula só, e daí agora eu vou conduzir o avião. E vocês estão aqui, se às vezes morrer, né? Então a gente não se confiaria pra andar num avião com um piloto que não sabe o que tá fazendo. E por que a gente se confia os filhos, né? Há um professor que também não sabe o que tá fazendo dentro de uma sala de aula, mas que não tem como ter uma escolha tão grande porque tem poucos candidatos para ser professores. Então, é os que estão ali mesmo que vão, né? E que um bom profissional não só desenvolve conhecimentos, né, da matéria em si, mas vai amadurecendo como pessoa, né? Para um professor ser um bom profissional. Não só aprende a matéria. Um bom profissional não só desenvolve seus conhecimentos, mas também amadurece como pessoa. Portanto, não se trata apenas de algo quantitativo, mas também qualitativo. Há grandes diferenças entre os profissionais de 50 aos 60 anos que amadureceram e os que são cada vez mais egocêntricos. A pessoa madura não se dedica a lamentar a juventude passada, mas se torna um protetor e guia da geração futura. As sociedades ocidentais são contraditórias em suas exigências em relação ao que se deveria considerar um bom professor. Por um lado, tende-se hoje a proteger os jovens da frustração exigindo pouco deles, mas também se quer que os jovens compitam com os de outros países e que saiam vitoriosos. Quer-se que aprendam solidamente as matérias, mas ao mesmo tempo dá-se muito relevo aos chamados temas transversais. Quer-se que os professores estabeleçam um bom ambiente escolar e, ao mesmo tempo, uma instrução eficaz. Quer-se que o professor trate todos igualmente e, ao mesmo tempo, que responda às necessidades de cada um. Exige-se que os professores mantenham a ordem em sala de aula, mas, ao mesmo tempo, não se lhes concede autoridade legal para fazê-lo. Que o professor sempre vai ter esse objetivo, o bem do aluno. Se ele tiver que se doar mais ou, né, mudar ali a forma da matéria, mas que vise isso, o bem do aluno. A educação é uma atividade ética e o professor deve ser um portador de valores éticos. E conforme uma pesquisa que foi feita, eles viram que o fator-chave
chave do sucesso, né, da educação, uma educação bem sucedida, é um bom professor. E o ambiente anti-intelectual que tem agora na sala de aula afasta os jovens de escolherem essa profissão, porque o professor não é respeitado, porque não vê mais um valor mesmo, né? Porque o professor não é mais o mestre que ensina, então os jovens nem pensam em ser professores, né? Aí também ela coloca sobre as matérias e as disciplinas. Que cada matéria que o aluno vai aprendendo é um pedacinho da realidade que ele vai tendo contato. E no ensino tradicional, como a gente já viu, o professor era o guia, né, que ia mostrando isso para o aluno. Mas que nos novos métodos o aluno é que deve buscar as informações. Um não construtivista diria que os alunos ainda não dominam a linguagem da teoria, não se familiarizam. Vocês entenderam, né? Com os conceitos, não fizeram práticas de campo e logo é quase impossível que compreendam em que consiste o problema ou qual é sua natureza. No construtivismo, pede-se ao aluno que construa o desenvolvimento do campo científico e, como se não bastasse, supõe-se que saiba fazer isso com todas as matérias. Então, eles pedem que o aluno busque sozinho, como se ele tivesse a capacidade de fazer isso, né? Mas se ele é aluno é porque ele não sabe, ele tem que aprender de algum lugar. E não é sozinho que ele vai conseguir. Mais um pedacinho aqui. Os pais que querem que seus filhos obtenham uma educação que mereça esse nome vão ter de ser professores no tempo livre para compensar o fato de que a escola já não ensina como antes. Ensina-se muito menos, né? E as matérias sofreram alterações. Como eu falei também, as que mais sofreram foram as humanas. Na educação, em vez de estudar história, os alunos são convidados a viver no presente e a olhar para o futuro. No campo cultural, já não se fala de embeber-se de arte, literatura e música, mas nota-se uma indiferença pelos grandes nomes do passado. Na verdade, a cultura atual às vezes parece uma mescla de arte, diversão e desejo de fazer escândalo para atrair a atenção. Também as línguas como o latim caíram, né? Porque é difícil, exige esforço. Ninguém quer se esforçar para estudar o latim, por exemplo. E eles veem como algo inútil, né? Sendo que o latim ajuda a compreender melhor a realidade. E aqui também coloca, né? O latim também ensinou a muitas gerações o uso dos dicionários e dos manuais de gramática, porque é impossível entender um texto em latim sem utilizá-los. Ensinou certa humildade no trabalho intelectual, porque é fácil equivocar-se. Estudando latim, o aluno chegava a conhecer quais eram os limites de sua capacidade. E assim chegamos à situação de hoje, na qual os alunos estudam as línguas não através de sua melhor literatura, mas através de diálogos tomados da vida cotidiana, com o argumento de que isso é imediatamente útil. Então, o latim, as outras línguas, né, foram substituídas pelas línguas modernas, porque é útil. E que se fala muito do acesso à universidade, mas ninguém olha para ninguém pensa em melhorar o ensino do ensino médio, né? O que se passa para os alunos antes da faculdade, porque muitos chegam na universidade sem saber ler direito, sem ter os conhecimentos que eles deveriam ter para estar lá. Também ela vai falar sobre os métodos de aprendizagem, que agora se dá muita ênfase nos métodos e muito menos nos conteúdos.
Desde essa perspectiva, o aprendizado já não é entendido como saber distinguir o que é significativo do que é menos importante, como saber inserir o que é novo no que já foi aprendido, ou saber expressar o aprendido oralmente e por escrito de maneira rápida e flexível, porque tudo isso só se pode fazer em conexão com os conteúdos. E também que o método fundamental ainda da aprendizagem é a leitura. E ela deu um exemplo de como funciona a leitura. Deu um exemplo de como funciona, de 2 grupos de alunos. Ela deu um texto igual para os 2, mas um grupo tinha mais conhecimentos que o outro, no sentido de que um grupo leu o texto e entendeu que era uma guerra e que tinha militares envolvidos. O outro grupo sabia dizer que guerra que foi, em que período que foi, quem eram os militares, em qual país, em qual localização que foi que aconteceu, porque eles tinham outros conhecimentos, além do conhecimento de conseguir ler. Então ela explica que a leitura, além de você conseguir decodificar o que está ali naquele texto, outros conhecimentos que não estão ali, que vão ajudar você a compreender melhor aquele texto também. E que, isso é outra coisa agora, que só os alunos terem acesso à educação não vai garantir bons resultados, porque eles precisam se esforçar, né? Os bons alunos têm qualidades pessoais também, como a perseverança, como a laboriosidade. Então, só que o aluno esteja na escola não garante que ele vai aprender realmente. Já é habitual escutar que os alunos devem aprender competências em vez de estudar matérias. Isso a gente estava falando também aquele dia. Que o que importa realmente é aprender competências, é chegar naquela meta, né? Os que apoiam a chamada escola compreensiva pensam que os bons alunos vão ajudar os demais. No sentido, assim, né? Tipo, dentro da escola compreensiva, da teoria deles, né? Os alunos têm que ter autonomia e os que conseguem aprender um pouquinho mais têm que ajudar os outros a aprenderem e chegarem ao mesmo lugar. Só que eles não precisam se esforçar. Então, como que o aluno vai ensinar e ajudar se não tiver esforço da parte do outro, né? E isso, a consequência é que os alunos que são mais inteligentes, que têm mais interesse, se entediam do colégio, porque eles aprenderam e a turma não se desenvolve mais por causa dos outros que estão um pouquinho para trás, que não querem aprender. Então, eles também vão perdendo o gosto por aprender. Também ela coloca outros modelos de aprendizagem, como o Mastery Learning, que é algo assim, né? Talvez você já tenha ouvido falar, mas que tem pré-teste, pós-teste, tem uma matéria que tem que ser estudada até tal data, é bem certinho dividido, né? O conteúdo até tal data, um teste para ver se o aluno entendeu, é bem maçante para o aluno. O professor está ali para estabelecer metas, administrar o teste, as matérias e animar a turma para a turma continuar nesse ritmo de estudos. Essa ideia vem do condutismo ou do behaviorismo. E tá muito. Veio de um psicólogo, né? B.F. Skinner. E tá muito associada a um treinamento como se faz para cachorros mesmo. Que é, dependendo do comportamento do animal, vai ter um reforço positivo ou um reforço negativo. E também se coloca muita tecnologia aqui, mas ela também não garante a aprendizagem do aluno.
A Unesco iniciou na África há alguns anos um enorme projeto para ensinar a ler por satélite, mas muitos poucos aprenderam a ler. A tecnologia pode ser uma ajuda, mas funciona melhor em conjunção com o professor. O mesmo ocorre com a série sobre o imperador romano Cláudio, produzida pela BBC, e outra sobre Leonardo da Vinci, produzida pela RAI, transformadas em programas didáticos. As duas séries se baseiam numa pesquisa prévia impressionante no alto investimento para recriar os ambientes e o vestuário das respectivas épocas. Mas um bom material não garante que o que é visto se converta em conhecimentos. Um bom professor identifica e ensina os conhecimentos prévios indispensáveis, assinala as semelhanças e as diferenças com outros fenômenos similares e mais tarde revisa o que foi aprendido. Pela intervenção do professor, os alunos sabem que entenderam o essencial. Ademais, os bons professores funcionam como modelos de como age pensando intelectual. Então aqui cita um exemplo que só colocar tecnologia não vai garantir que o aluno vai aprender. E também há um movimento anarquista por trás para libertar o aluno dos pais, dos professores. Há uma contracultura que agora vai olhar para essa ruptura da família. Na educação, um dos ídolos de... essa parte é muito interessante. Porque ela é uma escritora sueca. Ela vai citar um super conhecido brasileiro. Na educação, um dos ídolos de 68 era o marxista italiano Antonio Gramsci, que ensinou que o dever do revolucionário era ocupar os espaços culturais da sociedade para preparar desde dentro a revolução, arrebatando a hegemonia cultural dos burgueses. Assim, a educação, os meios de comunicação, o teatro e as bibliotecas liderariam o desenrolar da mudança radical da sociedade. Outro ídolo era o pedagogo brasileiro Paulo Freire, que dizia que aprender a ler deveria servir à revolução e que o professor deveria trabalhar com textos políticos. Então, ela mostra esse pensamento e cita o Paulo Freire, né? Isso nem tá no livro, né? Mas agora eu pensei. Imagine, né? Nós temos a consequência do que ele falou aqui no Brasil diretamente. E ele também, né, teve o que ele falou, respingou em outros países. Um pouquinho, imagine em nós quanto, né? Então, e aí também ela vai falar sobre os alunos, que agora os pais tendem a ter poucos filhos e dar sempre o que eles querem. Então, eles criam filhos mimados, que sempre acham que vão ter o que querem. E, consequentemente, esses filhos são alunos que não aprendem a ter responsabilidade, né? Então, não tem responsabilidade, não tem dever, tem muito celular e isso tudo gera um anti-intelectualismo. Porque recebe tudo, mas nada tem valor. Ele não se esforça para conseguir nada. Também fala sobre as escolas, que antes tinha toda a questão da estética, né? Que a escola era um ambiente que era bom estar ali. E as escolas bem-sucedidas são essas, né? Que têm esse cuidado. As escolas bem-sucedidas, modernas, caracterizam-se pela precedência do foco do aprendizado,
Metas claras e exigentes e um clima de trabalho caracterizado pela ordem. Entre os alunos, a ênfase é posta na concentração, na vontade e na autodisciplina. Os alunos recebem a mesma mensagem dos professores e dos pais da comunidade. O bom resultado está associado aos esforços e às expectativas em não perder tempo com temas não associados ao aprendizado. Entre um estilo mais formal ou informal no ensino, dá melhor resultado o formal. Uma boa escola costuma ser boa em tudo, tanto no trato dispensado aos alunos como na qualidade do aprendizado das matérias. Os alunos que têm bons resultados também têm um bom comportamento. Em particular, no ensino secundário, o número de alunos por turma não importa tanto como a qualidade do ensino que se dá. Então, para ter um ensino bem sucedido, tem todos esses fatores envolvidos. E os pais, né? Aqui vai colocar também que a tarefa mais importante da vida dos pais é educar os filhos. E é uma combinação entre o que eles aprendem em casa e o que eles aprendem na escola que vai formar eles, né? E, às vezes, dentro da família, como membro, os filhos que são mimados, eles são o centro ali, né? Então, essa criança vai crescer realmente achando que é o centro do mundo, não vai ter responsabilidade, não vai se esforçar. E que dentro da casa, os pais transmitem os valores através da conduta. Então, a conduta, o que o pai ensina tem que ser coerente com o que ele vive. Então, se ele fala uma coisa e faz outra, a criança não vai conseguir aprender. Então, é preciso ter carinho, ter amor, mas também ter regras. Se os adultos demarcam os limites entre a conduta aceitável e a inaceitável, a criança desenvolverá recursos psicológicos para superar a frustração, algo que lhe será útil para o resto da vida. Então, é importante que dentro da casa, né, tenha realmente essa convivência de família, porque o fato deles comerem juntos, né, de se reunirem, é um momento de união entre a família, de trocar experiências. A criança vai começar a aprender que ela não é o centro do mundo, que ela tem que deixar os outros falar, que ela tem que ouvir o que os outros, né, estão falando. Quando ela brinca com os outros, com as outras crianças, com os irmãos, ela também vai aprendendo isso. Mas hoje em dia, isso está sendo, né, meio que destruído. A criança também nem brinca muito mais lá fora, só no celular. E essa nova ideia, né, de família é infantocêntrica. Então, isso gera um perigo psicológico. Porque no final, não só a criança não se desenvolve, como tem muitos pais que têm 40 anos, mas querem agir como criança também, né? E essa falta de maturidade dos pais pode vir a ser um antimodelo para as crianças. Também ela vai colocar problemas como a separação matrimonial, que é algo que realmente desestrutura aquela criança, né? Porque ela precisa do pai e da mãe e também fala sobre novas estruturas familiares que foram sendo criadas. Esse experimento de novas estruturas familiares vem acompanhado de novas tendências na cultura popular. Já não se propaga um modelo de responsabilidade, de esforço e de trabalho como sendo necessário para progredir, mas impôs-se outro modelo de prazer imediato. A publicidade diz que você merece isso e aquilo, e por que esperar? Poderíamos chamar a filosofia que está por trás dessa publicidade de hedonismo. Antes falava-se do culto à personalidade do líder totalitário, mas agora cada um se rende ao culto de si mesmo, um narcisismo. As revistas estão cheias de conselhos sobre como melhorar nossa imagem perante o mundo. A ideia de responsabilidade pela família foi substituída
pela arte de manejar múltiplas relações. E, mais uma vez, ela coloca que a tarefa de educar bem o filho não acaba só porque o filho está na escola. É importante também que os pais leiam com os filhos, incentivem, né, essa leitura. E ela fala uma coisa muito interessante, então vocês sabem, mas eu não sabia, que é importante que os pais, homens, leiam com os filhos, porque normalmente a leitura é associada a algo feminino. Então, que o pai tenha esse traço é interessante. Também os jogos, a TV, o fone de ouvido, tudo isso, né, acaba distanciando a criança, o indivíduo, dessa convivência familiar. E ela coloca: não é fácil ser pais hoje em dia, e as dificuldades disso são diferentes das que tinham as gerações anteriores. As dificuldades materiais da educação costumam estar mais ou menos resolvidas, mas é tão ou mais difícil levar o filho pelo bom caminho entre todas as tentações da vida moderna. Os pais não podem se apoiar tanto quanto antes na tradição, no que eles mesmos aprenderam, no que os outros pais fazem ou no que a escola diz, mas precisam elaborar ou buscar uma filosofia da educação. Ela coloca isso. Daí no capítulo 5 ela vai falar sobre problemas que requerem ajuda especializada, coisas mais pontuais daí, como ansiedade, déficit de atenção, hiperatividade, depressão, fobia ao colégio. São vários problemas que ela coloca e fala como resolver, né? E no capítulo 6, é bem curtinho, os últimos. No capítulo 6, que é o último, ela vai colocar a conclusão. O porquê, né, da crise da educação, ela faz o resumo, e como sair dela. Ela vai colocar que existem características gerais do nosso tempo que contribuem para criar um entorno hostil à educação. Uma coisa que ela cita é pensar por opostos. Por exemplo, ou os conteúdos ou os métodos, ou incluir ou excluir, ou o igualitarismo ou o elitismo. Tudo isso, né, é um discurso politizado que está ali para dar a ideia de um conflito. A politização da educação se caracteriza por tirar o protagonismo do conteúdo estudado, insistindo na origem social do alunato e nos métodos de trabalho. Daí ela também fala da influência dos meios de comunicação, que é através desses meios que muitas ideias erradas entram e que eles colocam duas pessoas para debater, mas que no final elas não estão ali debatendo em busca de uma verdade. Não chegam a verdade nenhuma, elas só estão ali usando as palavras, ver quem usa melhor as palavras, mas não quem chega à verdade. E isso é colocado para as crianças, para os alunos verem também. Também a sociedade do bem-estar, ela volta a falar, né, da sociedade que tudo tem que ser me dado, né, eu tenho direito de tudo, tudo de forma gratuita, não preciso de esforço nenhum. A televisão também, que vai mostrar uma visão de luxo fácil, que não precisa se esforçar mesmo, porque é muito fácil conseguir, né, crescer. E aí se perde esse conceito de maturidade, o aluno, né, não busca mais ser maduro. Mas que para ela, dos principais soluções, digamos assim, é essa maturidade do aluno. Para que os alunos possam agir de maneira responsável, devem poder prever o que a família e a escola vão exigir. Encontrar um ambiente previsível em casa e na escola ajuda o jovem a assumir a responsabilidade por seus atos. Também é necessário que haja sanções no caso de o jovem não cumprir suas obrigações.
Uma sanção é um ato de autoridade por parte da instituição e tem a função de fazer com que o indivíduo assuma seus atos e saiba que pertence a uma comunidade. A sanção tem duas facetas: ressaltar que a instituição está ali para garantir o cumprimento das regras e, ademais, para orientar a conduta de todos no futuro. Se a instituição não reage contra o descumprimento das regras, é como dizer ao jovem que não há contexto social protetor e também que ninguém espera nada dele. E o amadurecimento do jovem é essencial para a sociedade, porque é esse jovem que está crescendo que vai estar na sociedade no futuro. A democracia como sistema de governo depende diretamente da maturidade dos cidadãos. Se estes não pensam mais que em seu próprio benefício a curto prazo, a qualidade da vida pública se deteriora. Se os políticos se concentram em oferecer subvenções e se os cidadãos se acostumam a esperar ofertas desse tipo, a vida pública se envilece. E o ideal, né, seria que os políticos fossem como educadores ou pais, no sentido de que eles se preocupassem com os cidadãos a longo prazo, não só em coisas imediatas. Mas que no fim, o último parágrafo é como se ela desse a solução para o problema, entre aspas, né? Mas ela coloca aqui, né, que estamos numa situação em que é preciso voltar a insistir na função dos pais. Devemos repaternizar a sociedade. Muitos pais fugiram de sua tarefa de educadores. Alguns não querem ser adultos e sim adolescentes como seus filhos. Esses pais não querem aceitar suas responsabilidades e creem que a sociedade se ocupará de tudo. São produtos da sociedade do bem-estar e creem ter direito a que a sociedade se ocupe de tudo, incluindo educar seus filhos. E ela finaliza. Mas o resumo é esse.